Olá, Badulatino, bem-vindos ao Onde Dói, e como o próprio nome indica, onde te dói património, onde te dói o sofrimento que é ver as heranças, digamos assim, emocionais, físicas, degradando, desaparecendo. Nós, comuns mortais, pouco sentimos que podemos fazer, podemos falar, podemos, sei lá, fazer tanta coisa, mas não conseguimos agir, ajudar a agir. E hoje conseguimos trazer uma pessoa muito especial, um especialista nesta área, e pedir-lhe ajuda, pedir conselhos e, junto com ele, talvez ajudar você e nós a fazermos alguma coisa, a ajudar-nos a fazer alguma coisa. Então eu apresento-vos Ana Ribeiro, como sempre, e Marcelo Sancho. Eu vou pedir para ele dizer o currículo enorme que ele tem e ele ver se ele consegue sintetizar num pouquinho. Olá, Marcelo, bem-vindo. Olá, Ana, bom dia Ana, bom dia a todo mundo. Aonde dói? Dói muito em vários lugares e de várias maneiras. Isso é que eu acredito que seja mais importante. Bom, há 15 anos eu realmente fui mordido por fui picado, dizem que é quase como uma droga, a restauração de patrimônio histórico, e estou já há 16 anos numa empresa de restauração. E há algum tempo venho me dedicando, até pelas dores, que é quando a gente está ali na ponta, na prática, e vê desses processos políticos, sociais, contratuais extremamente complicados, expandir para uma questão de pensar, discutir e refletir sobre o patrimônio histórico. Tornei-me um especialista em gestão social e política para o patrimônio, e dando sequência também a uma questão mais teórica e um fundo mais sociológico para esta questão. Bom, e já entrando no assunto, né, dessa Onde dói primeiro? Você chega numa igreja ou num museu, esse aqui restaurou o Museu do Ipiranga. O que dói primeiro? Quando você vê aquele negócio decadente? Ana, nessa, onde dói primeiro, dói onde dói em todos nós, né? É uma ameaça de perda, né? É uma ameaça de ficar sacramentado de que parece que nós não temos, enquanto sociedade, capacidade para viver com o passado, com o presente e com o futuro, né? Mas eu fico pensando, como uma casa, como essa casa, por exemplo, você sabe o que é que não está bem, e você consegue, como uma obra de casa, casar orçamento e demanda, procura aqui em casa mesmo, a gente procurou anos essa combinação de orçamento e a demanda da casa, né? Ouvir a casa e dizer, a casa precisa disso. Por que tem esse descompasso do museu? Do museu para a vida real, entendeu? E mesmo das igrejas, né? De tudo, todo o patrimônio. E eu vou mais longe. Por que as pessoas não veem isso na praia? A gente não vê que se você pegar o copo que você bebe água, você não lava no vaso. Mas aqui em Salvador a pessoa bota um banheiro químico no mar. Como é possível? Quer dizer, as pessoas não percebem que as coisas se relacionam? Eu vou somar mais uma coisa. Ele vai ser massacrado aqui. É porque são temas que demorariam semanas a explicar, a gente tem essa noção. Mas essa questão do orçamento é importantíssima, porque as pessoas parecem que não há dinheiro para nada. Ai meu Deus, agora não dá para recuperar isto, agora não dá. Ou não há dinheiro que chegue. Não dá para trocar o fio, mas o museu cai, como o Museu Nacional reconstrói tudo, o dinheiro apareceu. Então ninguém se mexe, então não é para já. E isto demoram anos se passam. Mas há dinheiro para outras coisas. Isso é uma questão que me incomoda, que cada vez o dinheiro parece que há sempre para umas coisas e para essas importantes. Mas aí vai ser preciso muito mais. Então vamos começar. Pronto, isso é uma questão. A outra questão que eu coloco aos dois é a dificuldade que nós, enquanto seres humanos, estamos a ter e justificamos a ter com ações, tipo, preciso fazer alguma coisa porque eu estou vendo que isto está degradando.
Pode não ser agora, mas este edifício está degradando e eu nos próximos 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, eu tenho que fazer alguma coisa. A questão do orçamento, quando é que há um orçamento? Nunca na vida há um orçamento perfeito para... Como é que é esta gestão do orçamento e como é que se volta a colocar a semente nas pessoas de... Eu sou como um mortal, mas eu posso ajudar, está na hora. Eu vou completar com mais uma para botar o pé no pescoço dele. Meu Deus, agora... Por que é que as pessoas no Brasil confundem público com o que não tem dono? Quando você devia ser absolutamente severo, que é o seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro para jogar fora, não. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas fazem xixi no patrimônio, as pessoas fazem cocô no patrimônio. Tem árvores centenárias, bicentenárias. Aquilo faz parte de algum patrimônio. Não nasceu do nada e se morrer não tem importância. Marcelo, isto parece uma avaliação de mestrado, de doutoramento. Não, então, eu vou tentar, né, ser sintético, porque é uma coisa que envolve né, um caleidoscópio. Você tem várias facetas, como eu costumo dizer que o incidente que aconteceu na igreja de São Francisco, ele pode ser visto de determinadas faces. Essas faces, uma vez que eu queria me tornar um especialista, o que eu fiz? Eu fiz o reverso de uma pesquisa. Em vez de eu afunilar e meu objeto era um prédio dentro do centro histórico, eu abri. Então eu passei a ver o centro histórico de Salvador e fiz uma análise muito abrangente. Então acho que eu tenho um pouco de propriedade, não exatamente por mim, mas por autores que falam sobre o assunto. Então a gente tem várias questões. Essa questão, por exemplo, do custo, você tem que ter um retorno econômico, você tem que tornar aquilo sustentável, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado moderno que muito rápido passa por gestões onde então, por exemplo, até a segunda metade do século XX, né, para cá, você tinha uma realidade econômica de função de tecido social, de funcionamento naquele entorno que se modifica. O Estado tem essa pretensão de ordenhar e colocar as coisas. Então, o capital migrou para outra zona da cidade, muito do tecido social e tal. Então, ele vem com uma revitalização que se propõe a trazer de volta, mas como? Turismo. Então, isso já de cara, o turismo, ele não, claro, é uma economia internacional, e sempre que eu falo isso eu gosto de fazer ressalva, não sou contra em hotel, não sou contra turismo, não sou contra nada, sou a favor. O problema é critério. E a gente também sabe, como é uma realidade só mundial, mas muito concentrada na América Latina, de que o nosso Estado, principalmente o executivo, se serve muito de momentos e corporativismo. Então eu tendo para tal e tal setor, a depender de com quem eu estou do lado, com quem me favorece e tudo mais. Então esse enredo já coloca ali o centro histórico nessa condição na década de 90. A gente anteriormente tem uma experiência com a arquiteta Lina Borbati, que é uma coisa fantástica a proposta de Lina, mas Lina é ali dentro, junto com o IPAC, tentando com muito pouco recurso, mas fazendo um trabalho delicado de tecido social em que se propõe, só vou dar um exemplo, aquelas praças que acontecem no Pelourinho, aquilo é uma invenção, uma das invenções que ocorreram no Pelourinho e que torna ele palco de muita festa que tem sons, cabos, caminhões, gelo, que carrega impactos vibratórios, né? Então a gente pode parecer, eu não tenho realmente essa capacidade, mas se a gente for avaliar e perguntar a qualquer pessoa que trata do assunto, você não pode ter num sítio histórico de 500 anos tanta vibração, né? Além de outras consequências de tornar esse ambiente extremamente monótono, né? Em um certo sentido, digamos assim, de cultura. Não sou contra axé, não sou contra artistas, eu acho que artista é artista tem que ser livre, entendeu? Com a qualidade de música, o que for. Quem diz assim, agora isso é arte, outra coisa é cultura. Outra coisa é patrimônio.
Então a gente trata, e aqui se coloca um pouco tudo em um caldo só e pode confundir as coisas. Então só para concluir, assim, eu acho que existe um excesso de música que tem um viés histórico muito bom, porque ali teve o Neguinho do Samba, ali teve uma resistência em que a música foi um processo de resistência. Então isso tem que ser valorizado, mas aquilo que foi feito já é completamente diferente do que você tem hoje e que se expõe. Isso que você está falando, eu queria acrescentar uma questão que é muito parecida noutros lugares do mundo. Por causa dessa valorização do património, como falou, isto é, gasta-se muito dinheiro para recuperar um edifício, e não é só, para muitas pessoas elas acham que é dinheiro fora, isto é, gastamos milhões neste edifício, pronto, aí ficou igual, ficou na mesma, e agora quem vai visitar? Aí o turismo, como você falou, só o turismo, aí depois vem a música. Está a faltar uma capacidade, eu nem diria criatividade, uma capacidade para entender que a vida não é feita não é dividida em bocados. Aí agora o axé, agora é a cultura, agora são os museus, agora tudo tem. A vida é uma miscelânea, uma mistura, e nós temos tendência para dividir. Então, concluindo, o que nós podemos valorizar aqui na Bahia, porque a Bahia é tão rica que chega a me cegar, eu fico até desorientada como é que é tanta riqueza de todo o género, de tudo. E eu vou pegar num exemplo, pegar nas caminhadas e nas corridas, que agora é febre, claro, é bom pôr as pessoas a correr, eu não vou dizer que não, é a minha área, mas você coloca as pessoas a correr, deixa um lastro de sujidade e acabou. Agora, Ana, desculpa te interromper, porque eu quero pegar isso que você está falando e tentar localizar onde isso acontece, porque a Bahia não é assim, a Bahia não era assim, isso não é a Bahia. Existe aos mundos velhos, né, são antropólogos que falam, e existe mesmo, e que também tem aspectos extremamente positivos. A Bahia, em algum momento, ela é inventada. Cultura baiana, né? Isso há no século XX há um pouco isso, que tem aspectos muito positivos, é quando também a intelectualidade e a arte, digamos assim, branca e moderna, se serve, isso acontece no planeta inteiro, de ancestralidade, de etnografismos, né? Começam a olhar para esses, tanto pode citar o Jorge Amado, o Caribé, tantos outros, né? Inclusive a Lina Gobardi, né, que é uma arquiteta, né, de origem italiana, faz isso. Então isso tem uma localização positiva, mas assim, nesse estudo, quando você olha, muitas pessoas falam, inclusive o próprio governo, ele faz uma avaliação do que foi o Pelourinho em sua revitalização na década de 90, e vê equívocos. Essas praças que foram criadas, que eram quintais, e que Lina dizia, e ela chega a fazer no Benin, ela conceitua como práticas de coletividade menor ou até individuais, que esses fossem quintais, cultivos de ervas, não sei o quê, que ali o fundo pudesse ter uma feira, que pudesse ter até uma roda de samba, que pudesse ter um barzinho ou um restaurante, mas eram quintais individuais em que as pessoas... Esses quintais foram transformados em praça, as fachadas foram imitadas, quer dizer, se criou um falso Pelourinho. Ali é um Pelourinho inventado. E isso é sempre muito ruim para a revitalização. Então você tem que tentar resgatar esse tecido e deixa como se não tivesse raiz nenhuma, você forçou uma indústria musical, cultural e turística. Forçada. Exato. E estas caminhadas que eu estou falando, estas corridas, que as pessoas... Desculpem, mas as pessoas só estão vendo o dinheiro. Mas se elas vissem isto incluído na cultura, incluído na arte, incluído nos edifícios, fazer uma série de atividades em que incluísse uma aprendizagem,
uma aquisição de história, de memória, de património, de cuidados. Isto era o que se fazia. A pessoa passeava, hoje vamos passear. Onde? Você tem um saber que é passado verbalmente. Essa é a nossa raiz. É por isso que a gente ouve os velhos. Porque eles vão nos dar onde que ficava a venda do seu Zezinho, que quando você precisava de um xarope, ele ia lá e fazia. Era aquilo, a mãe de santo que dizia o que era fazer. Isso. E a Bahia, eu não sei nem o que aconteceu, de repente tudo é produto. Tem coisas que não são produto, tem coisas que são raízes. Essa visão disso, eu costumo dizer que a gente não precisa ser Havana e não precisa ser Paris, a gente pode ser a gente pode ser um meio de caminho disso, porque há essas artificialidades urbanas, porque tende a um novo, quer dizer, você vê agora a Rua Chile, meu Deus do céu, espetáculos de hotéis e não sei o que, você dá um passo e você já está numa situação quase de lástima, né? Quase de cuidado que se fizesse com uma o patrimônio. casca. E você tem que ficar na casca. Porque esse é um projeto e essa é uma visão, mais uma vez, sem nenhuma crítica assim direta, isso é muito amplo, porque essa é uma característica das cidades latino-americanas. Milton Santos já coloca isso lá atrás. Então isso é todo um processo de homogeneização, entendeu? Cultural, homogeneização ocidental, que aí a gente falaria, porque isso foi uma tendência após o que se pensou que a Guerra Fria, que acabou depois da queda do muro, lembra? 89, o mundo ficou alegre. Nossa, acabou o comunismo, finalmente a paz, acaba com isso, vamos, abertura de mercados e tal. Por que a gente tem tanto problema em separar, em entender o que significa público? Porque o privado a gente valoriza. Olha o carro do cara, meu Deus, que Mustang maravilhoso. Eu também já vou pegar isso e ligar com a igreja. Olha que maravilha, a mansão do cara, não sei o quê. O que é privado e o que é privado de uma pessoa, nossa, valor, o cara é podre de rico, meu Deus. Aí você vai pro público, que é aquilo que é o meu. Imagina eu olhar, parar na frente, vou pegar um lugar que todo mundo passa. Chega na frente da reitoria e diz: isso aí é meu, isso é público, eu pago para essa universidade existir. É uma coisa de orgulho, né? E a de Pernambuco também pago, e a do Rio Grande do Sul também pago, tudo é meu. Eu não sou mega, eu sou mais mega do que todos os empresários multimilionários. Em camarote ninguém joga lixo no chão. Porque aquele não bota pagando caríssimo, não bota pé cabreiro, trata o banheiro de uma forma extremamente educada, mas se vai pra rua... a gente não vê o público que é meu, a minha casa, eu que pago, eu que sustento. Porque a gente não vê assim. Para que é que eu vou explicar o património se as pessoas não estão interessadas? Eu tenho que transformar esse interesse, tenho que aumentar esse interesse. Então não é, o povo só quer carnaval, o povo só quer festa, o povo não quer saber. Não, gente, é ao contrário. É como é que eu vou mudar ou melhorar o interesse das pessoas, porque é saúde para elas. Elas precisam saber sobre o património, sobre a memória, sobre o passado. Para quê? Para quê? Porque a avó dela veio de lá. Porque isso é muito importante. Então, Isso não é uma realidade que melhoramos. Assim, a Constituinte, né? Mas a Constituinte é de 88. Só que a demanda, ela é gigantesca e a nossa oscilação em gestões políticas que não, né? As gestões estão sempre destruindo essa polaridade que é muito nociva para todas as áreas. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, que o trato com o patrimônio pelo viés do Estado, aí ficamos aqui de ser público ou privado, ainda melhorou-se, mas ainda temos questões até, eu diria, coloniais no sentido de relação de Estado com as coisas e da sociedade com o Estado. Então, essa dificuldade, Ana, que você coloca, eu vejo muito por um binômio, parece que contrário, que é o estreitamento do público
achando que é dele, que é o privado. Então, a gente teve 3 séculos e meio de Estado absolutista, né, de uma sociedade escravagista e uma igreja secular. A igreja e a sociedade escravagista e o Estado tinham estreitas relações, assim, coisas que estão lá atrás, mas que, se falando de patrimônio histórico e daquele espaço, traz ainda circunstâncias muito, muito claras, inclusive de propriedade. Todas aquelas propriedades elas foram construídas com dinheiro de sociedades escravagistas, inclusive as igrejas. Inclusive as igrejas, é bom dizer isso. A sociedade, a vida sabe que o problema é muito maior e fica tentando esse projeto de que nós podemos resolver. Bota a Polícia Federal, pode ser qualquer tragédia, Samarco. Então, qualquer tragédia que acontece no Brasil, imediatamente você tem todas essas apurações, soluções, identificações. Ali vai para o modo justiça brasileira ou reparações, que também é uma sociedade que tem um dia a dia que esquece muito fácil de suas mazelas. Então a gente esqueceu muito fácil e está aqui no nosso cangote, gente. Até o século XIX a gente ainda tinha modelos semi-escravagistas, se não dizendo no século XX, se não dizer até hoje no século XX. Que é essa quantidade de ambulante que a gente tem em Salvador. Em termos de propriedade, a arquitetura do centro histórico, ela é complicadíssima na revitalização. Houve muita desapropriação para colocar loja, então traz também esse ruído, entendeu, de propriedade de quem é aquela situação de imóvel e quem é que banca, quem é que é responsável. É o Estado, né? É o dono do imóvel, né? É quem está ocupando, quem está como resistência ali, descendente de escravo. Praticamente a população que se estabeleceu ali toda era descendente de escravo. Assim, e a situação da igreja, especificamente, para a gente tratar do assunto, ela, uma igreja financiada, inclusive por traficantes de escravos, que eram, no século XIX, como se fossem milicianos, eram riquíssimos, eles deram problema no Rio de Janeiro. Mas o que deram problema? Porque quando acontece não, vai acabar escravo, e aí vai acabar com o meu, né? Vai acabar com o meu cofrinho e tal. Mas eles eram, assim, próximos ali aos grandes comerciantes, aos grandes senhores de engenhos e aos grandes de tudo. E eles financiaram. Como, né, o Estado moderno ainda não se mostrou, né, eficiente, Brasil, Bahia, Salvador, né, nas suas esferas, para conversar essas coisas, a gente meio que vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Eu particularmente, que sei muito, estou há 15 anos, né, em obra e vejo como são os processos, como são de financiamento, de editais e tal, percebo que o IPHAN, tenho lá minhas críticas e tal, mas enquanto órgão, as coisas específicas, tipo técnico, acho que a gente poderia ter menos arquitetos e mais restauradores, né? Enfim, importantíssimo que a gente tem que abraçar seus problemas enquanto Estado e sociedade, e incentivar e apoiar, né? Principalmente nós tivemos no período do governo Bolsonaro um desmantelamento de cultura e de, vocês bem sabem, trabalham com uma destruição em que, com a vinda da ministra Margarete, né, Leandro Graz, presidente nacional, a gente percebe uma outra vontade. Então, quando você vai hoje responsabiliza, né, uma questão dessa, do IPHAN, que tem problemas que se relacionam com o IPHAN, a fiscalização e tudo mais, a gente tem que ter muito cuidado, porque você está apontando para a cara de pessoas que estão suando, batalhando. As únicas. E ali é Estado. E, ao mesmo tempo, quem responde pela igreja é o padre. Você vai acusar o padre
O padre é a liturgia, ele não é um técnico, ele não... Né? O padre tinha que fechar. Como? Com que propriedade? Então o problema é na relação. O problema não é no IFAM, o problema não é aqui, o problema é na relação, para ver se a sociedade acorda, entendeu? E consegue cobrar do Estado que ele reformule o IFAM, que ele realmente tenha um corpo técnico diferente, entendeu? Que realmente a gente consiga avaliar todos esses processos a partir do que você tem de demanda, não a partir exatamente de uma tragédia, né? Porque aí tem isso também, sabe, Ana, assim, o trabalho escravo financiou durante 3 séculos e meio. Isso já é uma coisa que a igreja deveria ter uma certa, né, um certo cuidado, uma certa atenção de quem eu sou nisso tudo. O Estado continua porque está dentro do nosso patrimônio, né, religioso, cultural, se insere os estilos de arquitetura, né, barroco e coisa e tal, mas e o Estado, porque a igreja não tem dinheiro, a igreja se diz pobre. Então o Estado restaura a igreja, ok. Por exemplo, eu visitei em 2019, ela está fechada, ela foi restaurada, aquela do Igreja do Paço, da escadaria, do pagador de promessas. E não tem ninguém lá. Eu agora estou fazendo um trabalho estamos, né, conversando com o IFAM e tal, para a Igreja do Carmo, também numa situação. Então você vê que essas igrejas do Boqueirão está fechada. A Igreja do Pilar, eu acho que no tombamento do IFAM está fechada, a torre torta que não caiu. O IFAM já noticiou ontem que fechou, interditou a Igreja da Boa Viagem. Então não é uma situação confortável, entendeu? Não é uma situação. Agora, de quem é esse patrimônio? É nosso, é do Estado? De quem é essa responsabilidade? E isso é que é mal conversado. Porque não se pode também que o Estado gaste milhões para restaurar uma igreja e essa igreja, esse dono, que não é o padre, né, não coloque sequer um corpo técnico de conservador, restaurador, para, com suor, com trincha, tirar a poeira daquele ouro, das pinturas, das cartelas, das talhas, que possa se fazer uma investigação no entrefogo, de quando em quando. É o Estado também a ir para lá. Então eu acho que falta um pouco essa conversa, né? Como é a conversa também dos usos, assim. O Santo Antônio passa por problemas, é um bairro residencial que se tornou também um bairro festivo e tal, então está incomodando moradores. A própria Barra também, né? Tá tendo esse problema com o carnaval. Porque se a gente não tem essa mesa redonda, essa amplitude, se a gente só passa para a população de Salvador de que aquilo é para um uso extremamente, a meu ver, folclorizado, mas que tenha festividade, que isso seja do nosso sangue, que isso seja de nossa ainda, a gente precisa saber de que forma isso foi construído, se a gente nisso pula também uma compensação, porque não tem outra. Eu não tenho outra, assim. Eu acho que isso também acaba fechando muito a Bahia nesse enredo, né? Nessa alegria, nessa coisa toda. Isso tudo tem que vir como discussão e reflexão. Concordo. Não é também suplantar isso que tem sua originalidade, mas a gente precisa entender os espaços, porque a gente tem ali o Centro Histórico de Salvador também, ele tem essa posição de acrópole, né? Está ali em cima, foi feito aquilo ali, mas você tem o verso com Baixa dos Sapateiros e todos aqueles bairros maravilhosos que parecem que ficam na mesma condição, ou decaem, ou eu transformo em aparelho do entretenimento. Não tem colégio. Um outro recorte também muito bom que a pesquisa traz. Você transformar esses espaços históricos só nessa questão, acho, inclusive museológica, turística, né, de entretenimento, você foge também da originalidade, porque o Centro Ampliado, o Centro Antigo de Salvador e o Centro Histórico foram territórios palco de iniciativas de formação e educação.
Instituto Isaías Alves, o Colégio Central, o Anísio Teixeira, o Liceu de Arte de Ofício, a Faculdade de Medicina. A modernização da cidade e essa valorização do espaço para essas questões tirou tudo. Então você não vê criança, adolescente indo para colégio, jovens, né? Você não vê o Liceu de Artes e Ofício. Então, do mesmo jeito que você pode ver a contrapartida que eu aqui já insinuei entre igreja e Estado, você pode ter também da contratação do Estado para com as empresas que façam a revitalização. Para circular você faz isso, mas olha, a gente vai formar uma turma de 20 baianos técnicos que quando vocês saírem vão estar formados, vão entender de cal, vão entender de pedra, vão entender o mínimo, e essa mão de obra pode estar ali naquele território servindo de mão de obra para a conservação. Então, vamos ver se eles conseguem enxugar para uma coisa bem pequena. Que iniciativa nós podemos ter? Nós que somos donos de tudo que está aqui, tá? E eu gosto de me pensar dona, porque eu me sinto importante. Não é, eu sou uma pessoa, isso aqui é uma oponência que eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, eu sustento isso aqui. Se a gente pega, aproveita e bota na cabeça que as crianças têm que ir para o museu não para ficar assim, gente, não é partida de tênis. O museu tem história. Quem conta a história? Será que as escolas não podem transformar a ida ao museu numa coisa divertida? Eu e Ana já fizemos isso, a gente fez um guia de museus que funcionava. As crianças brincavam de museu. Eu não canso de dizer que brincar de museu é uma coisa sensacional. Não fui eu que inventei essa frase, foram as crianças. É que em vez de ficarem ali, pai, demora muito, ou as crianças dizerem, professora, já acabou, já vi tudo, já podemos ir embora. Porque eles é que vão ser técnicos. A gente, para oferecer um curso que alguma criança queira, algum garoto de 14, 15 anos queira fazer, ele precisa ter uma relação que não é desenvolvida nunca. O museu continua sendo aquela coisa desconhecida e chata. E eu sempre fui apaixonada por museu. Não estudei história, também pode não saber muito história, mas assim, eu amo o museu. Eu amo imaginar que Dom Pedro, lá em Petrópolis, sentava naquele trono tão bonito para fazer cocô no pinico, gente. Gente, aquilo é a glória! O cara mais importante do Brasil sentava numa cadeira furada que tinha um pinico maravilhoso, mas era pinico, era igual de todo mundo. E ele fazia cocô igual a mim, e fazia cocô igual o mendigo. Isso é aquilo que nos iguala, é a história. Será que nós não podemos começar a contar a história? Não dar o conhecimento de história. Dar o conhecimento de história pode ser bom se o professor for bom, mas a nossa história, olha, sua avó fazia esse doce de maracujá assim, olha, Dom Pedro fazia cocô nessa cadeira, normal, igual, uma história, também, que é aquilo que encanta. Também queria finalizar também dizendo que a maneira como se pode cuidar dos patrimónios e materiais, o comum mortal. Eu estava aqui a ouvi-lo e a pensar que nós podíamos fazer essas campanhas que às vezes acontecem, campanha para doar, para não sei o quê. As pessoas doam dinheiro para pessoas que não têm valor nenhum. Poderíamos ter uma campanha eterna de doar, nem que seja 0,10 reais, não interessa, doar permanentemente, e essa doação ser para, agora é o Museu X, depois é a Igreja Y, enfim, isso era uma maneira de o ser humano ter responsabilidade, olhar e dizer, eu também ajudei a dar dinheiro para isto, está a ser bem cuidado. Isso eu achava que era uma coisa interessante. Eu sei que parece estranha, mas pode dar uma ajuda, pode fazer esse clique nas pessoas que isto está a cair. Quer dizer, as pessoas parece que não têm contacto com as coisas. Depois essa coisa de você passar a informação para os intelectuais de uma maneira e para as pessoas que não sabem de outra. Mastigar as coisas. Aqui é preciso mais mastigada, ali menos mastigada. Mas as pessoas precisam de entender a importância das coisas, porque senão elas só vão, desculpem, fazer xixi
nas paredes e nas árvores, elas não entendem o valor que aquilo tem. Não há valor. E para finalizar a minha parte, eu agradecer demais. Eu acho que a gente vai prendê-lo aqui em casa, porque eu quero ouvi-lo a toda a hora. É transformar as pessoas que... Porque assim, elas trabalham, os ambulantes. Os ambulantes, eles fazem aquilo. Isso é um termo correto. Também não sim, mas economia acho informal, perceptível. eles chamam agora de economia criativa. Exato. Mas então, eu vou pedir desculpa por falar em ambulantes, porque assim, as pessoas estão ali, porque aquilo é um lugar que elas se controlam, elas sabem fazer aquilo, e é uma forma segura de terem um pouco para viver. Eu gostava que nós, enquanto sociedade, dessemos essa confiança e essa estabilidade nesses pequenos serviços de preservação, de trincha para tirar o pó, de olhar, de estar na obra, numa obra de restauro, que é uma coisa completamente diferente de fazer uma obra normal. Passar para essas pessoas o interesse, o estímulo, dizer, olha, eu vou-lhe ensinar isto e em contrapartida você vai ter um lugar para fazer um pé de meia, talvez melhor um pouco do que ambulante. Se você quiser fazer as duas coisas, tudo bem, mas puxar essas pessoas para o interesse, porque eu vejo a capacidade física de luta, de estão debaixo de chuva, debaixo de sol. Os ambulantes têm uma capacidade de trabalho. É a resistência, né? A população de Salvador tem, tem essa característica de resistência. Vieram de condições... Bem aproveitado. Bem aproveitado. Bem aproveitado. E depois os mecenas, eu não sei se aqui se chama também os mecenas, os grandes senhores do dinheiro, podiam também pensar nisso. Em algumas cidades acontece, não é perfeito, mas é melhor do que os edifícios irem abaixo, que é, eu sou mecenas, eu dou dinheiro para revitalizar isto vai ser cultura, mas em toda a cultura estará lá a minha chancela da minha empresa, tudo bem, eu quero esta contrapartida, esta, é aceitável, vamos, a pessoa tem o dinheiro, damos-lhe em troca alguma coisa e ela em troca dá-nos o que nós queremos, porque não dá para tirar do bolso para revitalizar edifícios grandiosos. O Estado não vai ter. Então eu acho que a gente podia fazer mais um ou dois ou três. Número 2. Eu teria imenso prazer, porque eu gosto muito desse assunto. Então, a sua palavra. Bom, particularmente indo para o fim, eu espero que, né, a gente não veja, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, da minha geração, vem a coisa assim tomada por uma velocidade e o advento também das mídias, né, das redes, assim, e para você deliberar sobre esses assuntos, a gente precisa primeiro disso aqui, e isso está faltando muito no mundo. Então, quando eu converso com os tecnicistas de plantão, todo mundo fala assim, não, eu só estou ponderando, eu acho que a gente tem que fazer acordos, a gente tem que botar na balança, a gente tem que avaliar, a gente está seguindo, fazendo as coisas, as restaurações, olha, e tal resultado, olha isso como aconteceu, vamos olhar para tal sociedade, vamos olhar para tal país, se implementou algum tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente traz muita coisa. Existem alternativas, existem necessidades de discussão. Eu acho que, a minha deixa assim, para o final é ainda clamar por mais que não seja pertencente a esse, mas eu acho que existem as pessoas e talvez a gente sinta na pele como sentiu essa tragédia, de que é necessário mais avaliações, mais reflexões e mais amplitude de abordagens para essa situação. Não exatamente, preciso de, porque a gente está no governo mais bacana que seja, que o que ele pode fazer isso? Quanto que custa? Vamos atrás e faz, sem nenhum tipo de abordagem reflexiva para... E
como é que esse dinheiro não vai pelo ralo? O que vai me dizer que daqui a 5 anos eu não tenho que restaurar de novo? E basicamente é isso que acontece, não só em Salvador, não só na Bahia, mas nesse país. A gente restaura, mas não consegue. Tá bom? E é onde me dói. Quer falar alguma coisa? Não, quero só agradecer demais. Muito obrigada. Vou te chamar de novo. Vou te alugar. Poxa vida, espetacular, olha, foi uma maravilha, aprendemos imenso, falamos imenso, falem também. E por Hora favor, da DR, moçada! e por favor, pensem em alternativas. Quem sabe você tem uma solução, uma pequena solução, o seu vizinho, o seu amigo, na conversa vem outra solução, ajudem de alguma maneira. E se você tem dinheiro e quer participar também, nós não somos ninguém aqui, estamos a tentar, mas vocês também podem ajudar. A gente está apenas a abrir uma porta, por favor, vamos pensar. O mais pobre brasileiro do Brasil é dono de todos os museus. Pensem nisso. Cara, bota a mão na cintura e diz, isso aqui é meu. Olha como vai melhorar a sua relação com o patrimônio. Mas é meu e você tem que contribuir, não é lá, meu né? e... Se a sua casa está caindo numa beira de parede, você diz, pô, é minha casa, eu tenho que comprar uma massinha. É isso aí, gente, é a mesma coisa. Então não se distanciem, venham e vamos pensar juntos, porque não está bom, não está, e está difícil. Mas somos nós que temos que fazer alguma coisa. Não vamos ficar a olhar a apontar, né? Em vez de ficar olhando a apontar. O aspecto positivo é que está de pé. Meu Deus, pois é isso. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau.